Olá, bem-vindo a mais um Estudo Central. Que bom ter você aqui com a gente. Nesse início de semana, né, a gente já pode começar meditando na vontade de Deus para a nossa vida. Nesse trimestre, você bem sabe, nós estamos estudando o livro de Efésios, essa carta que Paulo nos deixou e que tem engrandecido muito o nosso conhecimento da vontade de Deus. E eu gostaria de te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a inscrição, que você ative o sininho para ficar por dentro de nossas programações. Esse que é o estudo central aqui da nossa igreja. E eu queria mandar um abraço para algumas pessoas que têm entrado em contato com a gente por meio das nossas mídias sociais. Obrigado desde já pelos seus comentários, pelo seu carinho. Dília Ferreira da Silva Cunha, Marinalva Santana, a Diva Leal de Riolândia, São Paulo. A Marinalva é de Boa Vista, né? Roraima, bem distante. E temos também presença internacional do Dênio Neves Fênia, de Moçambique. E o Cláudio Mendes, de Euclides da Cunha. A vocês, o nosso abraço mais do que especial nessa programação. E, obviamente, pedir para que vocês compartilhem o nosso link para que essa palavra de Deus, essa esperança, chegue aos quatro cantos do mundo e assim a gente abrevia a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E para começar o estudo da lição 10, que tem como título Maridos e Esposas Juntos na Cruz, eu apresento aqui os nossos convidados de hoje, o nosso pastor aqui do distrito de Araçoiaba, João Alama. Bem-vindo, pastor. Obrigado pela sua presença. Um prazer, Ricardo, estar aqui contigo e com esta classe tão maravilhosa, né, de estudo que vocês têm produzido com tanto carinho. Obrigado. É um privilégio, pastor. E também temos aqui a Evilaine. A Evilaine é diretora associada da Escola Sabatina aqui da Igreja Central de Sorocaba. Bem-vinda, Evilaine. Que bom ter você aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade e vai ser uma bênção podermos partilhar esse estudo. Amém. Você poderia fazer uma oração para a gente iniciar esse estudo? Com certeza. Querido e amado Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de, na Tua Palavra, encontrarmos conselhos para todos os âmbitos de nossa vida. Amém. Agradecemos a Ti porque, neste momento, podemos pedir perdão pelos nossos pecados e, perdoados, podemos pedir a presença do Espírito Santo. Amém. Que, através desse estudo, possamos encontrar bênção para as nossas vidas. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. O verso para memorizar dessa semana diz assim, está lá em Efésios 5, 25 a 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pastor, nesse trecho aqui da carta de Efésios, Paulo ele começa a trazer um pouquinho sobre relacionamento, né? Ele faz essa analogia entre o casamento e o casamento de Cristo com a igreja, né? É uma coisa maravilhosa que Paulo vem trazendo, né? Ele também traz um pouco de crítica ao modelo que existia na época, de relacionamento, né? Que existia na época, e um chamado, então, para a gente partilhar um novo modelo, um modelo de unidade que Cristo tem. Quando a lição traz essa palavra submissão, o que exatamente ela quer trazer com isso? Na realidade, quando a gente se depara, Ricardo, com a comparação da igreja ao casamento, é uma feliz comparação que o apóstolo Paulo faz, porque existe tanto e deve haver submissão daqueles que pertencem à igreja a Cristo, assim como um relacionamento conjugal, espera-se que haja realmente este fator de submissão, no sentido mais precioso da palavra, de amar um ao outro, se submeter um ao outro, no aspecto de assim agirmos como Cristo deseja que nós hajamos para com Ele, e assim nos nossos relacionamentos, principalmente questão conjugal, que é o que está se aplicando. Talvez a gente esteja falando para alguém que ainda não se casou, né? Ou que está levando uma vida de solteiro, mas para os casais principalmente, essa lição tem uma aplicação muito importante. A primeira instituição de Deus no Jardim do Éden foi o casamento. É verdade.
E este relacionamento, então, ele deveria ser mantido em comum acordo. E hoje ainda os casamentos são mantidos assim, se há esta submissão, não tanto por parte da mulher, como a Bíblia assim apresenta, num contexto realmente, depois que o pecado entrou, alguém precisaria tomar a dianteira, mas no aspecto de que tem que ter um relacionamento assim como é feito para com Deus. Nós vamos ver no decorrer da lição que, por exemplo, a lição fala que devem ser submissas aos maridos, enfim, como ao Senhor. Exato. Então, a relação é muito forte nesse sentido. Eu, particularmente, posso rapidamente dizer uma coisa, Evilaine e Ricardo. Eu estou casado neste ano, dia 18 de novembro, estará completando o meu casamento 33 anos, com a Lilian, minha querida e amada esposa, e um beijo especial para você. Então, este relacionamento que dura já 33 anos, ele não está acontecendo meramente porque eu a amo e ela me ama, no sentido físico, no sentido apenas de sentimentos. É porque existe um relacionamento, um compromisso espiritual entre nós em relação a Deus. Então, isso tem feito a diferença para a nossa vida. E essa questão de submissão, Ricardo, assim, Satanás fez com que ficasse em desuso isso, né? Porque hoje em dia a gente pensa a mulher submissa, conselhos para a esposa cristã para ela ser submissa, na verdade o que o mundo tem pregado é que a mulher tem que ser empoderada, não submissa, porque a submissão ela ficou de uma forma equivocada. Tem sido contextualizado de uma forma equivocada. Quando a submissão, como o pastor falou, é um ato de amor, é obediência. A submissão é obediência. É isso que Cristo espera. Num casamento, a mulher ela é obediente ao seu esposo, porque o seu esposo também a ama. Então, é uma troca de sentimentos, né? É um amor, uma obediência que causa um relacionamento frutífero e feliz com Cristo. É uma relação de respeito, né? Como a mulher, você colocou nesse aspecto, obediência, porque, acima de tudo, ela entende que a obediência dela, primeiro, é para com Deus. Sim. E se Deus, assim, deseja que façamos, aí ela vai obedecer ao esposo, obedecer entre aspas, né? A gente tem que entender porque essa situação realmente, como você disse, hoje está muito alterada, né? Mas é uma forma de vou te seguir, submissão é estar juntos numa missão. Sim. Num propósito, numa única missão. Legal. Vou te seguir juntos nesta missão, seguiremos juntos nesta missão, porque ela vem do Senhor. Sem dúvida é uma ótima definição de submissão, né? Eu pesquisei aqui também no dicionário, né? Tem disposição para obedecer, docilidade, né? E respeito. Acho que são coisas que também resumem bastante o que é ser submisso. E aí Paulo ele traz, num primeiro momento aqui, uma questão de que ele defende que os membros da igreja sejam submissos uns aos outros, né? O que, na opinião de vocês, ele quis dizer quando os membros da igreja precisam ser submissos uns aos outros? Essa submissão sendo colocada para a igreja, e a igreja é um conjunto, né? Já falamos, entendemos que igreja, ninguém pode dizer eu sou a igreja somos todos nós. É verdade. Então, essa submissão é no sentido de que ali são diferentes dons, são diferentes funções que se exercem e precisa haver exatamente ordem para que se tenha, obviamente, crescimento, harmonia. E aí, nesse caso, um lidera uma determinada área, os outros se submetem a isso, porque ele foi escolhido pelos dons recebidos para liderar essa parte. E os outros, vamos compreender que você tem a capacidade que Deus lhe deu para seguirmos o que você realmente está apresentando. Sendo que vem de Deus, vamos firmar os nossos passos contigo assim. Então, uns vão se submetendo aos outros, no sentido de uns favorecerem os outros nesse crescimento. Respeitando, mútuo, né? Com respeito, com consideração, como a sua própria definição que se trouxe aí de submissão. Né? E aí a gente se espelha também no relacionamento de Jesus, né, com os seus discípulos. Sim. Que era um relacionamento de submissão. O próprio Senhor, né, Deus, ele se submeteu aos próprios discípulos sendo servo, ou seja, é verdade. É um conceito de submissão, de servidão, né? Nós estamos aqui como igreja para servir uns aos outros, né? Acho que esse conceito precisa ficar também bem claro. Né? É o exemplo, né? O melhor exemplo de submissão que existe. Foi Cristo tendo tudo
Ele se faz servo e se submete à morte de cruz por nós. E ele se submeteu a vida inteira, né, em todos os aspectos de sua vida. Ele se submeteu por amor. Exatamente. Então, a submissão é isso. Por trás da submissão existe o amor. O exemplo mais clássico que você bem lembrou, querida, e nos trouxe, é este, porque o próprio Cristo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Exatamente. Então ele se submeteu a tudo isso para nos dar o presente maior que é a salvação. É isso aí. E aí quando a gente traz isso, né? Paulo traz isso como Cristo sendo o foco da principal submissão, né? E eu acho que a lição também traz uma coisa importante, que acho que vocês até já tocaram, né? Que é a sociedade moderna, ou mesmo, né, esse conceito de submissão dentro do casamento, muitas vezes é mal interpretado, né, e a lição vem trazendo isso, que esse verso ele não pode ser interpretado como um verso abusivo. De maneira alguma. Né? E Ellen White, ela traz um texto que eu até gostaria de ler, né, aqui no fim do domingo. Ela traz que se o marido é grosseiro, rude, né, opressor, né, ele não é do Senhor, né? Ele não é do Senhor. Né? Ele resume que o marido não significa exatamente isso, né? Então é interessante essa sua colocação, Ricardo, que diz: não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa. Nesse caso. Nesse caso, Exatamente. agindo dessa forma. Agindo dessa forma. E ela, obviamente, tem que se submeter a Cristo e não a Ele numa situação como essa. Né? Exatamente. Exatamente. A submissão ela deve ser no Senhor. A lição ela trouxe isso, né? Ambos, a esposa tem que se submeter no Senhor e o marido tem que amar a esposa no Senhor. Então, o título da lição fala, né? Juntos na cruz. Juntos com Cristo. E aí você tem a felicidade no casamento, no relacionamento. É verdade. Paulo muda um pouquinho aqui, a lição traz aqui uma metáfora, né, uma analogia de a igreja como noiva de Cristo, e ele traz como era o casamento naquela época, né, a cerimônia de casamento, em que era uma festa de uma semana, todos os preparativos que aconteciam, o encontro da noiva com o noivo, né, o dote, o pagamento do dote. E aqui ele vai trazer alguns aspectos, então, dessa metáfora, né? Eu não sei se vocês gostariam de descrever um pouco sobre isso, né? Então, é uma boa analogia, né? Muito boa, porque eu olho para esta parte da lição e vejo que a noiva representa a igreja e o noivo é Cristo. Assim como no passado se buscava ter um casamento onde o noivo buscava uma noiva e ele tinha certos requisitos para cumprir, para ter esta noiva para si, para se tornar a sua esposa, todo este preparativo, inclusive ter condições financeiras para poder realizar. Olha como era importante isso, né? Diz que até muitas aldeias da época, diz que o movimento financeiro, a própria economia dessas aldeias dependia muito dos dotes que eram ali negociados, enfim, para se ter a realização dos casamentos. Então eu vejo uma beleza por trás disto, muito gratificante a nós, porque Cristo nos comprou. Cristo pagou o preço, o dote da nossa salvação, né, para termos acesso a Ele e nos tornarmos parte dEle, né, para vivermos com Ele para todo sempre, num relacionamento afetivo maravilhoso, como assim se espera que se dê num relacionamento de um ato conjugal. Né? sem dúvida. Isso, e a lição ela traz aqui o texto de Ezequiel, 16, 1 a 14, que ele mostra também, né, como que Cristo resgata... Encontrou a noiva, Encontrou né, a noiva, assim. Exatamente. E não era a noiva Ideal, perfeita, né? Perfeita, mas Cristo ele resgata, ele aperfeiçoa, ele prepara, porque é isso que Cristo está querendo hoje, é preparar a igreja para aquele grande dia. Exatamente, o grande dia da apresentação, né? Em que Cristo realmente vai encontrar a noiva enfim, teremos a vida eterna pela frente, né? O nosso tempo avança rápido, né? Então a gente vai caminhando rapidamente aqui pela lição, pelos principais pontos. Se por um lado a gente traz a questão
do respeito, né, que a esposa tem que ter pelo marido, né, isso é muito claro. Por outro lado, Paulo também traz o amor que é necessário que o marido tenha para com a esposa. Né? É interessante que Paulo não fala para a esposa amar o marido, fala para respeitar o marido. E por outro lado, ele diz para que o marido a ame, né? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, né? Isso é fundamental, Ricardo. Eu já participei de vários encontros de casais. Estou esse ano indo para 20 anos de casada. E isso é uma coisa muito forte. O homem, a figura masculina, ele gosta do respeito, que a esposa... Mas esse respeito não é aquele que a mulher abaixa a cabeça. Não, é de andarem juntos, de que ele fale e a esposa esteja ali para auxiliá-lo. E esse foi o contexto que Deus deu para a esposa, né? Que ela fosse uma auxiliadora. Então, o respeito, ele é ímpar no relacionamento. A esposa, sim, essa precisa do amor, aquele carinho, de repente, uma linguagem de amor, de presente que a esposa precise, as formas de amar uma mulher. O homem, ele precisa realmente do respeito e isso faz toda a diferença. E nessa entrosação, nessa busca de harmonização, para que se tenha um casamento feliz e para que se tenha uma vida cristã feliz, usando esta comparação, alguns homens gostam muito do verso: mulheres sejam submissas aos seus maridos. Até aí. Mas esquece aqui. A segunda parte, esquece a continuação. A segunda parte. Maridos. Como ao Senhor. Então, e aí esquecem outra parte ainda mais importante quando vem para eles. Sim. Marido, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja, né? E como a ponto de dar a vida por elas. Quer dizer, eu pergunto, será que eu amo minha esposa a ponto de morrer por ela? É um fato interessante para se pensar. Será que realmente o meu amor é tão forte por ela? Esses dias eu vi um conceito que até vai mexer com alguns por aí também, né? Alguém disse assim, aliás, foi a Fabiana Bertotti que falou. Ela disse assim, você ama o seu marido, ou o seu marido lhe ama, um amor mais profundo que o amor que você tem pelos seus filhos. Uau, chamou a atenção, mas o filho não é aquele que saiu de você, enfim, foi gerado por você. Ele foi, você tem que ter o amor por ele, mas a unidade maior é entre marido e mulher, porque os dois se tornam uma só carne. Sim. O filho sai desta carne e vai viver a sua vida. Em algum momento da vida ele vai se separar. Exatamente. E o esposo e a esposa se unem para continuar juntos. Então, um conceito interessante. Isso me faz pensar na grandiosidade desta unidade com Cristo. Nós estávamos afastados, perdidos, né? E Cristo nos resgata para que vivamos juntamente com Ele para todo sempre. Então, esta unidade ela é preciosa, né? Paulo traz muito esse conceito de unidade, né? A Sim. unidade não só espiritual, carnal, sexual, né? Ele Sim. aborda todas essas questões e ele traz também o conceito de que não faria sentido algum que o homem machucasse a si mesmo, né? Fosse contra si mesmo. Porque o homem não vai odiar a si próprio, né? A não ser que ele esteja insano, né? Mas, normalmente, o homem cuida de si próprio, ama a si próprio, corpo, cuida do né? próprio corpo. Assim, ele deveria... Exatamente, Ricardo, bem colocado. E aí ele traz essa questão de, obviamente, naquele momento, eles viviam numa sociedade em que a esposa ela tinha um papel secundário, assim, né? E era uma submissão muito diferente do que a gente vê agora, né? Desse conceito que Paulo traz para renovar o relacionamento. Sim. E ele traz esse convite para que isso se renove, para que essa unidade em Cristo faça com que o relacionamento também seja novo, né, em todos os aspectos, né? É uma dupla face da mesma moeda, aí, né, vamos dizer assim. E isso mostra, Ricardo, algo interessante. Como você citou, como a sociedade passada, em alguns lugares hoje ainda existe um machismo muito predominante, uma imposição muito forte contra as mulheres, mas chegava a ponto de ser legal o homem tratar mal a sua mulher e até matá-la, se fosse o caso. Ele era amparado até por lei.
Tamanho era o absurdo dessa questão. Então, veja quanto Cristo ele reestrutura tudo isso, quanto Cristo ele renova tudo isso, quanto Cristo mostra a grandiosidade de um casamento feliz, abençoado, e principalmente quando viveremos juntos para todo sempre, né? E esse casamento que foi instituído por Deus lá no Éden. Exatamente. Ele traz esse conceito também do Éden, né, de santidade, né, do quanto a relação matrimonial ela é santa para Deus, né? A instituição, né? As coisas que Deus instituiu no Éden e o quanto Satanás tem lutado assim agressivamente contra essas instituições. E uma delas é a família, Exatamente. né? O casamento. Olha que linda essa declaração aqui. Paulo desafiou os maridos a se afastar das práticas de seu tempo e procurar estar à altura do amor de Cristo. Maravilha, né? E ele também, a lição, acho que ela traz uma questão também que a gente vê muito na sociedade moderna, que é essa desconstrução do relacionamento sexual, né? Que faz com que o próprio relacionamento sexual pareça uma submissão da mulher. Verdade. Né? Então, ele fala assim, essa subjugação, né? Ele traz essa palavra, quer dizer, na verdade o relacionamento sexual não é de subjugação, na verdade é de união, Sim. de união em uma só carne. E aí ele traz o conceito de que isso em nenhum momento efetiva a predominância ou o domínio do macho sobre a mulher. Né? Então, a sociedade ela deturpou esse conceito, né? E aí os relacionamentos, eles são, infelizmente, cada dia mais passageiros, né? São superficiais, exatamente. Descartáveis. Infelizmente, né? Deus, ele fez com que Adão sentisse falta, né, da mulher. Quando fala que Gênesis 2, do 15 e 25, Foi bem né? intencional. Ele criou todos com um parzinho, e aí, de repente, a hora que chega a parte de Adão, ele dá a incumbência para Adão, a responsabilidade para Adão, para que ele coloque nome nos animais, para que Adão perceba. Eles têm um par, e cadê o meu, né? Então, para que ele sentisse a falta, para que quando Deus desse Eva de presente, ele soubesse a responsabilidade que ele tinha de amar aquela carne. Sim, e é tão marcante a sua lembrança sobre esse fato, que é a única citação antes do pecado que aparece não é bom. Tudo era bom, tudo era perfeito. Ou muito bom. A única coisa ali, naquele momento, Deus disse, o pecado não tinha entrado, o ser humano não tinha se afastado de Deus, mas Deus ainda diz assim, não é bom que o homem esteja só. Né? É verdade. E assim, não é bom que nós estejamos distantes de Cristo. Jamais seria bom. É bom que estejamos sempre com Ele, cada dia. Né? Sim. Que maravilha. Quantas lições a gente pode tirar, né, desse livro, né, de Efésios, e quantas lições Paulo deixou para nós por meio da palavra inspirada de Cristo. Eu espero que você tenha aproveitado, que você esteja aproveitando esse estudo desse trimestre e que você mantenha a sua comunhão diária com Cristo para que a gente possa crescer juntos nessa fé e estar preparados para quando Ele voltar. A gente está chegando ao fim. Eu gostaria de pedir para Evilane, para o pastor Alama, que falassem suas considerações finais, o recadinho final que vocês entenderam como mais importante nessa lição dessa semana. Bem, eu digo uma coisa para você que está nos acompanhando, que esta lição ela é muito preciosa para ser aplicada para a nossa vida, tanto individual quanto coletivamente. E, acima de tudo, se caso você tem já constituído uma família, você é casado. Leve com muita seriedade este estudo e veja quanto Deus realmente faz a diferença quando nós nos submetemos a Ele e assim nos submetemos uns aos outros. É o que todos necessitamos. Eu penso que é possível, nos tempos atuais, as famílias serem bem-sucedidas e felizes. Basta estarmos juntos a Cristo, juntos da cruz. Então, o sucesso, a felicidade de um lar, ele depende dos conceitos bíblicos que Deus deixou para a gente de uma forma maravilhosa,
para que a gente siga e consiga esse sucesso e essa felicidade aqui na Terra, enquanto o Cristo não vem buscar a sua noiva, ao qual Ele está ansioso para nos levar para as mansões celestiais. Amém. E cada lar dos nossos lares, da nossa igreja, seja uma luz a brilhar em meio a esse mundo de escuridão. Amém? Pastor, o senhor poderia fazer uma oração Claro. para encerrarmos? Senhor, nosso precioso Pai, como lhe agradecemos e o fazemos de todo o nosso coração pela oportunidade de conhecermos o seu amor por nós, exemplificado na vida de uma família, de um casal, e a gente percebe quanto realmente os casamentos podem ser felizes quando se submetem aos teus ensinamentos, quanto um casal que ora unido permanecerá unido e viverá esta harmonia para a graça e o louvor ao Senhor. Amém. Amém. O maior testemunho de uma família cristã hoje, bem ordenada, a um mundo que lamentavelmente vive em tamanha instabilidade, é quando nós nos submetemos todos juntos, em cada lar, aos ditames, aquilo que o Senhor deseja e espera de cada um de nós. Que nossa vida esteja realmente atrelada ao seu amor e assim estejamos vivendo em harmonia uns com os outros. Amém. Oramos agradecidos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Evelane, pela companhia de vocês. Foi um E obrigado prazer. você também. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.